Bom dia, tô aqui na minha casa, eu tava tomando café e ouvindo louvor e Deus tocou muito forte no meu coração sobre como eu era, como era a minha vida e como eu sou hoje, o que eu tenho hoje, como Deus transformou a minha vida. Eu vou ler um texto que fica em Salmos 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. As pessoas que me conhecem sabem a mudança que eu tive. A minha família, principalmente, e a minha esposa, a Carol. Como a minha vida foi transformada por Deus. Eu vivia num mundo obscuro, cego, não via o quão atolado na lama eu estava, porque para mim aquilo era bom, para mim aquilo era o certo, o que eu fazia, o que eu vivia, como eu estava. Mas teve um dia que Deus abriu meus olhos e tudo se transformou. Em 2009, mais ou menos, eu estava me preparando para sair. Eu ia sair com os amigos, ia para uma rave, para um churrasco e depois para uma rave. Então tá tudo preparado, tudo certo. Mas naquele dia, o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração. Porque eu cresci num lar cristão, eu conhecia a palavra, eu cantava, louvava ao Senhor. E eu me afastei quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos. Foi quando eu comecei a trabalhar. Eu achei que eu era dono do meu próprio nariz e que eu podia fazer as minhas escolhas, seguir o meu caminho e fazer o que bem entendesse. Eu quebrei a cara muitas vezes por causa disso, por querer fazer da minha vida o que eu bem entendesse. Então, depois eu quis voltar. E foi muito difícil, porque quando você está num charco de lodo, quanto mais você tenta sair, mais você afunda. E se não é Deus, se não tem ali a mão de Deus para te resgatar, é impossível, é praticamente impossível. Só Deus para te ajudar. E Ele me ajudou. No final de 2009, eu estava me preparando para ir para esse churrasco e ir para a rave depois. E eu vi meus pais se trocando porque eles iam para a casa do pastor. Ia ter uma comunhão lá, iam várias pessoas lá da igreja. E eu conhecia já algumas pessoas, já tinha ido na igreja inclusive. Mas era aquela coisa, né? De vez em quando eu ia, meu pai me chamava. Eu ia porque quando me dava vontade. Essa é a verdade, eu só ia quando eu tinha vontade. Mas nesse dia foi diferente. Eu não sei se eu tivesse ido, o que poderia ter acontecido. Porque foi tão forte, tão tremendo o que eu senti. Foi exatamente Deus falando assim: não vai. Você vai com seus pais, porque eu tenho algo melhor para você. Foi como se Deus tivesse chegado no meu ouvido e falado isso. E eu ouvi a voz de Deus. Eu simplesmente desliguei o celular, joguei em cima da cama, eu lembro como se fosse hoje. Fui até meu pai e falei: eu vou com vocês. Meu pai abriu um sorriso tão grande. Eu não me esqueço do sorriso do meu pai quando eu disse para ele que eu ia com eles. Porque eu tenho certeza que ele não esperava. Aí fui com eles, fui no carro, pensando que o pessoal podia estar me ligando, me procurando, pensando no que poderia ser, o que ia acontecer, né? Por que eu estava indo.
E chegando lá, foi diferente do que eu esperava. O pessoal ficou brincando, comendo, se divertindo, jogamos, tal, o Uno. E foi bem divertido. Aí no final, o pastor começou a falar com cada um. Como tinha sido o ano de cada pessoa. E as pessoas foram falando, uma a uma. E eu achei que eu não ia falar. Achei que o pastor não ia dar a palavra pra mim. Porque eu não era da igreja. Né? Não tinha comunhão assim com eles, de conhecer mesmo e tal. Conheci alguns porque eu fui na igreja algumas vezes. E chegou um momento em que o pastor olhou pra mim e ele falou assim: "E você, Célio?" Mas só que quando o pastor me olhou e falou essas palavras, não foi o pastor que olhou pra mim. Não foi o pastor que falou aquelas palavras. Foi como se Deus tivesse sentado ali na minha frente, olhasse no fundo dos meus olhos e falasse: "E você, Célio? Como foi o seu ano?" Ali foi a minha oportunidade. Foi o momento do meu encontro com Deus. Foi quando Deus chegou, ele sentou do meu lado e me ajudou a falar tudo que eu tinha para falar. Tudo que estava engasgado, todas as dores, todos os medos, tudo que eu estava sentindo. E eu vomitei tudo. Tudo que eu precisava falar. E foi tão radical, porque naquele momento eu sabia que eu tinha tido um encontro com Deus e que tudo ia ser transformado. E eu falei, eu voltei para nunca mais me afastar de Deus. E eu senti a mão de Deus me tocando. Eu senti um rio vindo direto do céu e me limpando. Eu senti Deus me tirando do charco de lodo e me colocando numa rocha firme. Eu senti o Deus como Pai me acalentando, me abraçando e falando: "Meu filho, que bom te ter de volta." Foi tremendo. Eu tô aqui falando, mas eu não tenho palavras para expressar, para descrever como foi. De lá para cá mudou muita coisa. A minha vida mudou, os meus pensamentos, a minha forma de falar, de viver, o tratamento com meus pais. Eu tenho orgulho dos meus pais, porque foram eles que formaram o homem que eu sou. Eu conheci a minha esposa, hoje sou casado, e engraçado que eu sempre falava pra Deus: "Deus, eu tô um lixo, antes só faço coisa errada, mas eu quero casar, eu quero ter uma esposa. Eu quero ter uma esposa linda, uma pessoa companheira, e trabalhadora, guerreira." E Deus ouviu a minha voz. E Ele me deu essa pessoa. É a Carol, eu a amo demais. E hoje eu só tô aqui porque Deus, Ele é Deus, Deus, Ele é Pai, e Ele me salvou. E eu dou glória a Deus por isso. Muito obrigado, Senhor. Amém.